Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprimorar a nossa arquitetura MVC. Bom, a gente já viu nas últimas aulas, o modelo MVC, vimos as vantagens, os conceitos envolvidos, as camadas, vimos como criar aplicações usando o modelo MVC, a divisão em camadas, lá os nossos pacotes que representam as camadas, as interações entre as classes, tudo isso a gente já viu. Mas vamos considerar uma situação onde a gente tenha 500 entidades que o sistema vai manter. Então, a gente viu, por exemplo, veterinário, vamos imaginar aí, mais 499 entidades que o sistema vai ter que manter. E aí, nesse caso, nós vamos ter que ter 500 servlets, considerando aí o modelo que a gente estudou, que vão ser aí as controladoras, e, consequentemente, um mínimo de 500 rotas para a nossa aplicação, porque cada servlet tem uma rota, e aí a gente tem que ter todas essas rotas, uma para cada servlet, para que a gente acesse o recurso que nós desejarmos. Isso gera um grande aumento de trabalho para o servidor de aplicação, porque agora ele vai ter que gerenciar e manter todas essas servlets online, e gerenciar todas as requisições, dividindo aí, essa requisição é para tal servlet, essa é para tal servlet. Então, gerenciar todas essas rotas, gerenciar todas as requisições que chegarem, mandando aí para a servlet correta e manter todas as servlets online. Então, assim, a gente gera uma carga de trabalho alta para o servidor de aplicação. Um outro problema é administrar todas essas servlets. Imagina que a gente quer fazer um log que registra as informações sobre as requisições e respostas do servidor, por exemplo. A gente, por exemplo, quero contar quantas requisições meu servidor recebeu. Eu vou ter que fazer chamada de log em todas as 500 servlets. Se eu quiser registrar coisas específicas, vou ter que chamar todas as 500 servlets. Então, assim, muito retrabalho, é tudo muito trabalhoso para você manter. E se alguma coisa mudar? Agora meu formato de log mudou e tal, vou ter que mudar 500 vezes, sem esquecer e sem errar nada. Então, logo a gente já vê o problema nascendo quando a gente começa a ter um volume muito grande de entidades para manter, de conteúdo para o servidor manter. Então a nossa arquitetura ela acaba trazendo essas limitações que quando a coisa vai aumentando, isso tudo vai se convertendo em problemas. E aí, para resolver esses problemas, a gente vai adotar uma política de ter uma servlet única para todas as requisições. E você deve estar se perguntando, mas ter uma servlet só para tudo, vai ficar uma bagunça isso. Como que eu vou fazer isso? Mantendo todas as boas práticas, mantendo aí os princípios, tudo direitinho, para não ficar uma aplicação toda acoplada, tudo. Como que eu vou, com uma servlet só, por exemplo, atender aí a 500 entidades diferentes? Então, vamos imaginar, para a gente ter aí um contexto mais palpável, vamos imaginar que a gente tem as entidades veterinário, secretário e atendente. Essas três. E o sistema vai manter. Então, a primeira ideia que vem à mente é, poxa, já que a gente vai ter uma servlet só, então a servlet pode receber um parâmetro chamado lógica
por exemplo, um nome de parâmetro. E nesse parâmetro vai dizer qual das lógicas eu quero acessar, se eu quero acessar de veterinário, de secretário ou de atendente. Então, qual lógica que eu quero invocar, que eu quero executar. E aí o que a gente pode fazer? Lá na nossa servlet, fazer uma série de ifs, ou um switch, conforme o valor do parâmetro lógica, a gente executa a lógica, solicitada. A gente faz um switch ou vários ifs. Se a lógica for essa, executa isso aqui. Se a lógica for aquela, executa isso aqui. E assim vai. Ou seja, em outras palavras, a gente vai ter em cada método, get, post, put, delete, essa série de ifs ou esse switch que vai, caso a lógica seja essa, executa isso. Caso a lógica seja essa, caso você mandou um get lá, quero pegar. Você quer pegar o que? Veterinário, um atendente ou um secretário? Então você manda o parâmetro lógica, vai ter um switch lá dentro que vai dividir essas lógicas. Então vamos ver como ficaria essa implementação na nossa servlet. Bom, galera, então estamos aqui com a nossa servlet. Reparem que agora é uma servlet única, tá? Tanto para veterinário, quanto para atendente, quanto para secretário. Então, a gente deu o nome de servlet apenas. E vamos dar uma olhada nos métodos agora, como que eles ficaram do jeito que eu comentei com vocês. Aqui a gente tem um método get, e reparem que isso aqui a gente já conhece, e a gente tem esse cara a mais, o parâmetro lógica, que diz qual a lógica que a gente vai querer. Então eu pego esse parâmetro, e se ele chegou, eu faço um if, se ele for diferente de nulo, eu faço um switch com ele. E aí, caso seja veterinário, eu vou executar a lógica de veterinário. Então, pessoal, basicamente eu pego toda aquela lógica que estava lá no get lá de veterinário e vou botar aqui. Abro conexão, crio a coleção de veterinário e tal. Se tiver o ID ou se tiver o CRMV eu faço outra coisa. Se não, eu retorno todo mundo. Aquela lógica que a gente já conhece. A gente tem um break ali, beleza? E a gente tem o segundo caso, caso seja a lógica seja a lógica de atendente. E aí a gente faz a lógica de atendente, cria conexão, cria uma coleção de atendente, e pega lá o parâmetro ID. Se o ID chegou, a gente retorna o atendente com aquele ID. Só não temos, no caso do atendente, o CRMV, porque CRMV é só de veterinário. Se não, retornamos todos os atendentes. Enfim, seguindo aquela mesma lógica. E a gente tem ainda a lógica caso seja a lógica de secretário. Criamos uma coleção de secretário, coleção de secretário em BDR e a mesma coisa. Caso tenha chego em D, a gente retorna só o cara com aquele ID. Caso não, retornamos todos os secretários e tal. E a coisa se repete nos outros métodos. No post, a gente também recebe um parâmetro lógica. E a mesma coisa, caso a lógica seja diferente de nulo, porque a gente tem que garantir que a lógica chegou, a gente faz o switch. Caso seja de veterinário, vamos executar lá para inserção de veterinário. Pegar o JSON do corpo, tudo igualzinho, galera. Converto para um veterinário e tal. Aqui a gente tem, caso seja a lógica de atendente, vou fazer a inserção de um atendente. Vou converter aqui o JSON para um atendente. Trabalhar com uma coleção de atendente. Então, pessoal, reparem que isso aqui vai acontecer em todos os métodos. Caso seja um secretário, beleza, vou fazer a inserção do secretário e tal. Método put, mesma coisa, tenho parâmetro lógica e tal. Case veterinário, faço aqui a alteração de um veterinário no banco. Caso seja um atendente, vou fazer a alteração do atendente usando a coleção de atendente, convertendo para atendente. Caso seja um secretário, a mesma coisa. Eu vou transformar para um secretário, alterar o secretário no banco de dados. E no método delete segue a mesma lógica. Switch e tal. Deleto o veterinário, se for lógica de veterinário. Se for lógica de atendente, deleto o atendente. E
Se for a lógica de secretário, faço o processo para deletar um secretário. Ok? Então, pessoal, dá para reparar aí, né, quão grande ficou a nossa servlet. Olha a quantidade, né, de código que ela tem, lógica misturada, né? Então, assim, a coisa realmente fica um pouco caótica, né? Quando a gente olha para uma classe dessa, realmente a gente fica assustado, porque é muita lógica junto, lógica de diferentes naturezas, por mais que sejam aí crudes, né, e tal, trabalhar com banco de dados, inclusão, mas a gente está trabalhando com entidades diferentes, a gente está fazendo aí meio que a mesma coisa, só que para entidades diferentes em cada um dos métodos. Então, assim, olha como ficou grande, tá, a implementação da nossa classe, né? Então, é uma coisa que salta aos olhos, tá? A grande quantidade de código, cada método ficou gigante, né? Grande quantidade de códigos e grande quantidade de lógica misturada. O grande problema dessa abordagem, galera, é a quantidade gigantesca de código que vai ficar em cada método, né? E além disso, outro problema é a mistura de lógicas que a gente vai ter ali dentro de um mesmo método. Então, assim, a gente vai ter um monte de lógicas, né, lógicas diferentes, tá? Uma de veterinário, a outra de atendente, tudo misturado ali no método, tudo misturado numa mesma servlet. Então, assim, isso já traz aí problemas, né, com relação à responsabilidade, problemas de acoplamento, enfim, que a gente já conhece. Uma alternativa para a gente minimizar o problema, né, é a gente pegar e separar cada uma dessas lógicas, né, em métodos diferentes, ou melhor ainda, né, separar em classes diferentes. A gente cria, né, uma classe para conter os métodos, né, get, post, put e delete. Né, então a gente cria uma classe para ter esses métodos, na verdade não esses métodos, a lógica referente a esses métodos, né, em uma classe separada para veterinário, em outra separada para atendente, por exemplo, a gente tem ali um método, né, que vai ser usado no get, outro que vai ser usado só com a lógica de atendente, né, e o outro aí só com a de secretário. Então a gente separa isso em classes diferentes e aí lá na nossa servlet, né, a gente pega lá o switch que a gente já criou, né, a gente aproveita aquele switch, só que ao invés de ter o código todo ali dentro, o que a gente faz? A gente só chama um método dessas classes. Então, conforme for a lógica, eu pego e chamo o método que eu desejo executar. Né, que aí a gente fica ali com o switch e uma linhazinha só chamando aí o método que eu quero, né, realizar caso chegue uma requisição com o parâmetro lógica para aquela lógica específica. Então vamos ver como ficaria, né, a nossa servlet com essa estratégia. Bom, galera, então o que eu fiz agora? Eu dividi em 3 classes. Tá? Eu tenho uma veterinário lógica, uma atendente lógica, uma secretário lógica. E aí o que eu fiz? Eu basicamente fui lá dentro daquele switch, tá? E peguei a parte de veterinário que estava lá no método get, criei um método get aqui estático nessa classe e coloquei aquela lógica aqui. Acertei o que tinha que acertar e passei essa lógica. Agora o método get da minha veterinário lógica, tá? Ele recebe também servlet request e tal. Bem parecido com a servlet, só que não é uma classe minha, ó. Uma classe que eu criei. Eu não botei do get, botei só get. E aí eu passei aquela lógica para cá, ó. Toda aquela lógica de veterinário e tal, que tá quando é chamado via get. Fiz a mesma coisa no post, ó. Toda aquela lógica do post, né, eu passei aqui pro meu método post, tá? No que diz respeito ao veterinário. Put, peguei lá do método put, tudo que estava lá no case veterinário, passei para cá, ó, todo o código da lógica de veterinário.
também o delete. Então passei tudo que estava lá no delete case por veterinário, beleza? E passei também aquele método para pegar o corpo. Então a nossa classe, né, ficou assim, com esses métodos, tá? Veterinário, lógica. E eu fiz a mesma coisa, tá, pessoal, com a atendente lógica, né? Criei um get também, passei tudo que estava lá no método get, lá dentro do switch case atendente, ó, passei tudo aqui, né? Todas aquelas, no post mesma coisa, tudo que estava lá no post, no case atendente eu passei para cá, put, tudo que estava no put case atendente, ó, toda a lógica de alteração de atendente, e no delete também, né, toda a lógica de remoção que estava lá no case atendente do delete. Então ficou assim, né, a minha classe atendente lógica e a minha secretário lógica. O que eu fiz foi análogo. Eu peguei tudo que estava lá no case secretário do get, passei para cá, ó, o get aqui, criei o método post, tudo que estava lá no case secretário do post da minha servlet passei para cá, né? No put mesma coisa, tudo que estava no case secretário do put passei para cá, e do delete também peguei tudo que estava lá no case secretário do delete passei para cá. Então assim ficou aí a minha classe secretário lógica. E aí, pessoal, vocês vão ver que ficou bem organizado. Agora eu vou abrir a minha servlet para vocês verem como que ela ficou. A gente agora, no do get, né, a gente tem aqui, pega o parâmetro lógica do jeito que a gente viu e tal. Se lógica for diferente de nulo, a gente tem que garantir que a lógica chegou. E aí a gente faz o switch, mesma coisa, ó, só que no lugar, né, daquele monte de código a gente só chama, tá? É veterinário? Então veterinário lógica.get, chama o get de veterinário lógica. É atendente? Atendente lógica.get. É secretário? Secretário lógica.get. E eu passo os objetos aqui, e lá dentro das classes lógica a coisa vai acontecer. Ok, pessoal? Mesma coisa aqui no post, ó. Faço o switch, mesma coisa, garanto que o parâmetro chegou e tal. É veterinário? Veterinário lógica.post. É atendente? Atendente lógica.post. É secretário? Secretário lógica.post. No put, mesma coisa, ó. Chamo o put de cada um, dependendo, né, da lógica que chegou aqui para mim via parâmetro. E no delete, idem, né, igualzinho. Mesma ideia. É veterinário, chamo delete do veterinário lógica. É atendente, delete do atendente lógica. Secretário, delete, secretário lógica. Então, idem. Reparem que agora, né, já ficou bem mais organizado. Não está mais aquele monte de código espalhado. A gente já cuidou do problema de mistura de responsabilidades, né? Feria muito o princípio da responsabilidade única, aquela servlet que a gente tinha antes. Então agora a coisa ficou melhor. E agora, né, a situação já está bem melhor, né? Já está tudo bem mais organizado. Mas ainda existe um problema. Sempre que uma nova lógica surgir, né, se surgir uma outra lógica agora, uma outra entidade para o sistema manter, a gente vai ter que acrescentar uma entrada em cada switch da nossa servlet. Então a gente vai ter que ir lá acrescentar, né, o parâmetro lógica, né, uma entrada lá no switch, em cada switch de cada método da nossa servlet para tratar aquela nova lógica. E isso também não é legal, porque toda vez, né, se surgir 3, 4 lógicas novas, vamos ter que acrescentar em cada um deles, né, essas 3, 4, sem esquecer nenhum e sem errar. Então, novamente, a gente recai aí nesse problema. E aí, para resolver, né, em definitivo esse problema, a gente vai alterar um pouco a arquitetura do nosso software. Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma interface chamada Servlet Logic
essa interface ela vai determinar, né, ela vai dizer qual vai ser a interface das classes que vão conter as lógicas da servlet. Então, na verdade, essa interface ela vai determinar, né, como deve ser aí, os métodos das classes que vão ser lógica de servlet. Nesse caso, a gente tinha 3 classes que eram lógica de servlet e, na verdade, a ideia é que essas classes agora implementem essa interface. Então, sempre que eu quiser uma nova lógica de servlet, eu vou vou criar uma classe que implementa essa minha servlet logic, que assim eu tenho uma interface padronizada que toda a classe vai ter que seguir. Então vamos agora ver aí como fica a implementação dessa interface. Bom, pessoal, então vamos criar aí agora a interface que vai determinar os métodos. Tá? Aqui uma classe que deseja representar uma lógica de servlet tem que implementar. Então vamos vir aqui no pacote controller, nova interface servlet logic, que é o nome da nossa interface. Beleza? E a nossa interface, tá? Ela vai ter aí o método buscar, public void buscar, tá? O método buscar ele tem o intuito, né, de representar a lógica, a implementação a ser executada quando o método get, né, como se fosse o método do get da nossa servlet, né? Ou seja, quando chegar uma requisição via get, eu vou executar o buscar. Então, buscar vai ter a implementação que será executada ao ser recebida uma requisição get. Eu vou ter também o método inserir. O método inserir ele vai ser executado quando chegar uma requisição via post. Então essa que é a ideia. Ele vai ter a lógica que vai ser executada ao ser recebida uma requisição post. A gente vai ter o método alterar. O método alterar ele vai ter a lógica que vai ser executada quando uma requisição via put for recebida. Então, assim que chegar uma requisição put, o alterar será chamado. Então, ele vai ter a lógica que vai ser executado mediante uma requisição put. E, finalmente, a gente vai ter o método remover. O método remover ele vai conter a lógica que será executada quando uma requisição via delete chegar. Então, assim que chegar um delete, a implementação do remover vai ser chamado. Ok, pessoal? Então essa é a ideia. Tá? Toda classe que desejar se representar aí uma lógica de servlet, ela vai ter que implementar esses 4 métodos. Beleza? Essa que é a ideia. Claro que esses métodos eles têm que receber aí alguns parâmetros, né, que são o request e o response, porque eles precisam trabalhar com eles, né? Uma lógica de servlet, então naturalmente a gente precisa trabalhar com request e response. Esses objetos aqui trazem as informações e são também os objetos que vão enviar as respostas ao usuário. Aqui é o request. Beleza? E todo mundo vai ter esses 2 parâmetros aqui. Ok? E também esses métodos eles poderão lançar servlet exception e IO exception. Então, throws servlet exception e IO exception. Todo mundo vai poder aí lançar essas exceções. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa interface
Servlet Logic. É ela que define aí o contrato, tá? Que toda classe que desejar aí representar uma lógica de servlet deve cumprir. E agora, galera, se a gente for considerar lá aquele nosso exemplo, a gente vai ter que criar então 3 classes, né? Uma veterinário servlet logic, uma secretário servlet logic e uma atendente servlet logic. Nós vamos ter que criar essas 3 que vão implementar essa interface que a gente acabou de criar. E aí sim, dentro de cada uma dos métodos de cada uma dessas classes vão estar as lógicas aí referentes a cada entidade da nossa aplicação. Então, agora, as implementações que antes estavam nas servlets, quando a gente estava usando uma servlet para cada entidade, vão estar agora nas nossas classes lógica. As nossas classes de lógica que vão deter o código que antes ficava nas servlets. Tá? A implementação é análoga, tá? Então a gente naturalmente não vai ver todas essas classes, tá? Basta que a gente veja uma porque as outras funcionam da mesma maneira. Então vamos ver aí como fica a nossa classe veterinário servlet logic. Bom, galera, então vou criar aqui a nossa classe veterinário servlet logic. E a ideia, pessoal, dessa classe é muito parecida com aquela classe, veterinário lógica que a gente viu aí há pouco. Só que aqui a gente vai estar cumprindo essa interface e tal, vai ter aí essa arquitetura um pouco mais arrojada, que lá na frente vai nos facilitar muito a trabalhar com essas múltiplas lógicas. Mas enfim, a ideia é a mesma, galera, tá? É basicamente pegar lá os métodos e passar para a implementação desses aqui. Bom, a nossa classe ela vai implementar, obviamente, a nossa servlet logic. Então, a gente vai implementar. E aí, naturalmente, a gente precisa implementar cada um dos métodos. A gente tem um método aí, buscar, que é executado quando chega uma requisição via GET. A gente tem um método inserir, que é executado quando chega uma requisição via POST. Método alterar, que é executado quando chega uma requisição via PUT. E o remover, que é executado quando chega uma requisição via delete. Isso a gente já viu. E agora vamos fazer a implementação desses métodos. E para isso, vamos abrir lá a nossa veterinário servlet, que a gente já havia programado aí na aula passada. E vamos colar dela, já que a lógica que está nela é a lógica que vai estar agora na nossa veterinário servlet logic. Então, basicamente, eu vou pegar aqui todo o método get, vou copiar, vou vir aqui na minha lógica e vou colar aqui. Reparem que não deu nenhum erro, galera, para você ver que a aderência esperada é essa mesmo. Então, eu passei toda a lógica que estava na servlet de veterinário, na controladora de veterinário, que é uma servlet, para a minha classe de lógica e tudo funcionando aí perfeitamente. Ok? Passei, agora eu vou passar, vou implementar o método inserir. Para isso eu vou lá no método post da minha servlet, vou pegar e transferir para o meu método inserir. Então venho e vou colar aqui, beleza. Tá feito aí a minha classe, a minha operação de inserção. Então essa aqui é a ideia, pessoal. É muito tranquilo, é só transferir a lógica para cá. A ideia é essa. A lógica que antes estava lá nos métodos do get, do post, agora vai estar nos métodos buscar,
inserir, alterar e remover. Vou passar agora a lógica do método alterar. E, finalmente, vou passar a lógica do método de remover. Uma linha deslocada aqui. Beleza, ó. Passamos todas as lógicas. Tá? Então agora ó, a nossa classe lógica que detém toda a lógica de veterinário. E funciona analogamente, tá pessoal? Eu vou fazer a de atendente. É a mesma ideia, eu vou pegar a lógica de cada um dos métodos que estariam na atendente servlet, ou mesmo naquela classe que eu mostrei para vocês, atendente lógica, e transferir para os métodos dessa classe aqui. Tá? Que seria a atendente servlet logic e idem para a secretário servlet logic. A gente faria da mesma forma, só transferir a lógica para os métodos da nossa classe. Tá? A gente já entendeu cada uma dessas linhas, entendemos todos esses comandos, sabemos o que cada um faz. Aqui a gente só está transferindo a lógica. A única coisa que ficou pendente aqui, pessoal, foi essa questão do método para obter o corpo da requisição. Tá? A gente poderia pegar esse método, acrescentar ele aqui no final, sem problema nenhum. Tá? Só que esse método ele vai ser usado, pode ser usado em várias servlet logic. Então, sempre que eu quiser pegar o corpo de uma requisição, eu posso trabalhar com ele. Então, o ideal seria que nós criássemos vou criar aqui um pacote de utilidades, chamado útil. E aqui dentro eu vou criar uma nova classe, chamada servlet útil. E aí aqui dentro dessa classe eu vou deixar um método que pega o corpo. Porque aí toda vez que alguém precisar, eu não vou precisar ficar copiando esse método, até porque isso a gente sabe que é uma prática muito ruim, do ponto de vista da orientação a objeto. Se a gente tem um código se repetindo, se mudou alguma coisa, tem que mudar em todos os lugares, então assim, é muito problemático. Então a ideia é que a gente deixe em um lugar só para reutilização e tal. E aí a gente cria esse método chamado getCorpo da requisição. Colocamos aí na nossa classe. Lógico que aqui ele tem que ser público. Eu vou deixar ele também estático. A gente não precisa de um objeto aqui para fazer isso. Beleza? Assim nossa arquitetura fica filé. Então, agora, onde está aí na nossa veterinário servlet logic, que a gente está programando agora, onde está aqui o get corpo da requisição, a gente faz o seguinte, a gente pega e usa agora a nossa classe servlet útil .get corpo da requisição. E beleza. Mesma coisa aqui no put. Servlet útil .get corpo da requisição. E beleza. E aí, pessoal, está pronta a nossa classe veterinário servlet logic, com todas as implementações, toda a lógica agora de veterinário contida nela. Toda a lógica da servlet de veterinário agora não está mais na servlet, ela está agora
na nossa classe veterinário servlet logic. Então foi meramente uma transferência, tá, pessoal? Transferir a lógica da servlet para uma outra classe que não é servlet. Ela só representa aí a lógica de uma servlet, mas ela não é uma servlet tecnologicamente falando, né? O Java não vai entendê-la como servlet, ela apenas contém a lógica de uma servlet. Ok? Então da mesma forma, vocês vão fazer qualquer outra servlet logic para qualquer outra entidade, tá? O processo é análogo, tá? Para atendente, para secretário, qualquer outra que vocês queiram fazer aí, programar, é igualzinho o processo, tá? Só vão mudar realmente as entidades, os campos, o que vocês vão querer fazer, mas do resto, pessoal, a ideia é a mesma. E aí, show, né? Agora a gente já tem a nossa classe lógica, mas aí você deve estar se perguntando, e aí? Criei, agora enfeitei o pavão, criei interface, classe que implementa, já escrevi tudo na minha classe de lógica e tal, mas não resolvi problema nenhum ainda, porque como que eu vou invocar, chamar os métodos da classe certa, da classe que eu quero, sem usar if ou switch na servlet? Como que eu vou escolher qual das lógicas, por exemplo, qual das 3 lógicas naquele nosso exemplo, se é de veterinário, se é de secretário, se é de atendente, sem usar if, switch, como que eu vou fazer isso? E aí, para fazer isso, para fazer essa mágica, a gente vai usar o recurso de reflexão do Java. Então é ele que vai fazer essa mágica para a gente. E aí, para a gente poder instanciar a classe correta, criar um objeto da classe correta, conforme o parâmetro lógica que chega para a gente vai criar um método a mais na nossa servlet que vai ter o objetivo de instanciar essa classe por reflexão. Beleza? Então vamos entender como fica agora a nossa servlet finalmente com a reflexão implementada, sem o switch, nada disso, ver como que funciona essa dinâmica de usar a reflexão para a gente poder trabalhar com a lógica correta. Bom, pessoal, vamos então agora criar aí a nossa servlet controladora geral. Nossa única servlet que vai ser responsável por instanciar a lógica desejada. Então vamos chamar de servlet. Extends HTTP servlet. Ok, galera? E aí, pessoal, o primeiro passo aqui é nós construirmos um método que seja capaz de invocar um objeto, criar um objeto de uma classe servlet logic, como veterinário servlet logic, atendente servlet logic, secretário servlet logic, enfim, correta de acordo com o parâmetro lógica, que vai indicar qual a lógica desejada. Então, para isso, a gente vai criar um método privado, porque é só para usar aqui dentro mesmo. Ele retorna uma servlet logic. Então, a gente vai usar o polimorfismo de interface. A gente vai usar a nossa interface servlet logic aqui, porque todas as lógicas têm que implementar essa interface. Então, a gente garante que elas sempre vão ter os métodos que a gente espera. Invocar lógica. E aí aqui o invocar lógica recebe um HTTP servlet request e um HTTP servlet response. Ok? E ele também pode lançar aí servlet exception e IO exception. Throws servlet exception e IO exception. Beleza, agora nós vamos pegar o parâmetro, lógica igual a
request.get parameter lógica. Beleza? E aí, a partir desse momento, né, a gente já tem a lógica desejada. Vamos checar se o parâmetro realmente chegou. Então, se lógica for diferente de nulo, é que a gente vai fazer isso aqui. Beleza, pessoal? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, tá, uma variável chamada nome classe, que é o nome da classe lógica que a gente vai querer instanciar. E esse nome nada mais vai ser do que a nossa lógica, que a gente acabou de receber, mais, tá, o termo servlet logic. Então esse é o nome da nossa classe. Porque aqui era a lógica de veterinário. Então a lógica vai vir aqui veterinário. Então eu quero veterinário servlet logic. É atendente, atendente mais servlet logic. E aí a gente tem justamente o nome da nossa classe, ó, servlet logic. Beleza? Então essa é a intenção de montar essa variável assim. Depois eu vou criar uma string chamada nome completo da classe, que vai ter o nome da classe totalmente qualificado, ou seja, com o nome do pacote. Tá? Todo mundo está dentro do pacote controller, então a gente garante isso. Tá? Então é controller ponto mais o nome da classe. Tá? Aí a gente tem aqui o nome da classe totalmente qualificado, né? Porque a gente incluiu o nome do pacote seguido do nome da nossa classe. Ok? E eu vou criar uma variável servlet logic para abrigar aí um objeto, né, da servlet logic que a gente vai instanciar. Igual a null. A gente não sabe qual é, mas vai ser uma servlet logic, isso a gente sabe. E aí, pessoal, aqui é onde a mágica acontece. O que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma classe, tá, que eu não sei qual é. Por isso eu vou até usar o wildcard aqui unknown, porque eu não sei qual é a classe. Tá? Então, uma variável chamada classe igual a class.forName. E aí eu estou aqui, ó, instanciando uma classe pelo nome dela. Então aqui é que é a mágica. Eu montei o nome da classe aqui, ó, e o nome completo, e agora eu vou criar um objeto dessa classe pelo nome dela. Isso é a ideia de reflexão. Passo aqui o nome completo da minha classe, e agora aqui, ó, dentro dessa classe, né, eu tenho aí, na verdade, a classe que eu desejo. Então aqui eu tenho a classe da qual eu desejo criar um objeto. Aqui tem o tipo, né, dessa classe. Ok, galera? Então o class.forName ele faz isso. Tá? Ele chega na classe que eu desejo pelo nome dela. Essa é que é a ideia. Então até quando a gente usa lá, né, quando a gente está manipulando o banco de dados, o class.forName, a gente está fazendo isso. A gente está pegando, invocando lá, achando o nome da classe do driver do banco de dados que eu quero através de reflexão. Eu não sei qual é o driver, pode ser qualquer um, pode ser do MySQL, do Interbase, do Oracle, não sei. Mas, através do nome dele, eu chego na classe e consigo instanciar o driver depois. Beleza? Então, isso é reflexão, né? E aí, uma vez que a gente já sabe a classe, basta agora a gente instanciar o objeto. Então, vou chegar aqui, ó, lógica, que é essa variável aqui que vai guardar o objeto, logic. Vamos deixar lógica, né? Tá tudo em português mesmo. Lógica igual a classe, que é essa minha variável de cima, ponto get declared constructor ponto new instance, ponto e vírgula.
Claro que isso aqui, né, vai retornar aí um object que a gente não sabe de fato quem é, a priori o tipo. Então ele retorna um object. E aí a gente tem que fazer o cast, tá, pessoal? Para uma servlet logic. Dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que o objeto que está sendo retornado aqui, a instância do objeto que está sendo criada e retornada aqui, é uma instância de servlet logic. Ou seja, é uma instância de uma classe que implementa servlet logic. E eu sei disso porque eu estou garantindo, né, colocando isso daqui, e sempre vai ser uma servlet logic. Se não implementar, né, naturalmente eu não vou conseguir fazer isso. Ok, pessoal? Então essa é a ideia aqui. Isso é trabalhar com reflexão, beleza, pessoal? Eu achei a classe pelo nome dela e aqui embaixo eu estou criando um novo objeto dessa classe, tá? E aí eu uso a minha interface para fazer o polimorfismo e vou colocar ela em lógica. Ok? E aí agora eu já tenho um objeto com a lógica que eu quero. Por exemplo, se eu quero veterinário lógico, já tenho um objeto dele com todos os métodos lá bonitinhos implementados. É só eu usar, né, os métodos ali e a lógica já vai ser chamada. Resta agora a gente tratar aí algumas exceções. Então a gente tem que tratar aí class not found exception. Temos que tratar também instantiation exception. E temos que tratar também illegal access exception. Então temos que tratar aí essas três exceções, né? E aí eu posso simplesmente, né, relançar essas exceções aqui como uma servlet exception, por exemplo. Então fazendo wrapping de exceção throw new servlet exception, eu encapsulo o erro aqui dentro, ó. Tá? Ok? Essa aqui até dá para a gente colocar uma descrição, que a gente sabe a priori, né? Se a classe não for encontrada, né, eu posso informar aqui o parâmetro, né, informado aqui, ó, lógica informada, a lógica informada é inválida. Porque se eu não conseguir achar a classe, né, obviamente é porque o parâmetro que foi passado aqui não corresponde a uma lógica válida. Ok, pessoal? Então, aqui ainda dá para a gente colocar isso aqui. Bom, aqui tem que ser logic mesmo, tá, pessoal? Acabei de ver aqui, porque eu já tenho uma string lógica aqui em cima. Então, não posso ter o nome de uma variável duplicada. E aí, pessoal, uma vez que nós temos o nosso método aí concluído, né, já sabemos, já temos o objeto que tem a lógica que eu quero chamar, basta eu retornar esse objeto. Então, venho aqui e return logic. Tenho que botar esse cara aqui dentro, fora do escopo aqui para que ele seja visto. Senão eu não consigo acessar ele fora do escopo do if. Ok, pessoal? Não preciso disso aqui, posso tirar, deixar aqui.
faltou uma exceçãozinha aqui. No such method exception. Vou tratar ela aqui. E a gente faz o wrapping de exceções, tá? Da mesma forma. Throw new servlet exception. Passamos a exceção aqui dentro. Beleza. Mais uma exceção. Invocation target exception. Temos que tratar também. A gente dá o mesmo tratamento. E agora acabaram. Então, temos aí bastante exceções, né, que devemos ter o cuidado de tratar aí. Acabaram ficando algumas para depois aqui. Mas beleza, agora está tudo ok. Então, galera, é isso que esse método faz. Tá? A gente vai receber um parâmetro, né, que representa a lógica que eu quero. E aí, o que eu faço? Eu vou verificar se esse parâmetro chegou, né? Se ele não chegou, não posso fazer nada. E aí o que eu faço? Crio o nome da minha classe, que é essa lógica, mais servlet logic. Então, veterinário servlet logic é o nome da classe, tá? Da qual eu quero instanciar o objeto. Então, eu quero um objeto tipo veterinário servlet logic, eu quero aqui a lógica de veterinário, quero inserir veterinário no banco, quero excluir veterinário. Não, eu quero... eu passei aqui na lógica o nome secretário mais servlet logic, então é secretário servlet logic. Então eu quero instanciar um objeto da classe secretário servlet logic, ou seja, eu quero inserir secretário no banco, excluir e assim sucessivamente. Depois eu crio aqui um nome totalmente qualificado, né, com o pacote antes aqui, o nome do pacote, ponto, e o nome da classe que a gente definiu aqui em cima, e aí a gente invoca por reflexão. Tá? A gente acha qual é a classe, usando o class for name, passando o nome completo da classe. A gente chega na classe e depois a gente invoca, né, cria uma nova instância, um novo objeto dessa classe, usando aí o new instance. E a gente faz o cast aqui para servlet logic, ou seja, eu garanto que esse objeto que está sendo retornado aqui, ele implementa servlet logic. E aí a gente bota na nossa variável, que usa aí o tipo da interface, estamos trabalhando com polimorfismo de interface, logic, e no final a gente retorna a lógica desejada. Beleza, galera? E está aí implementado o nosso método invocar lógica. Agora, pessoal, falta nós implementarmos os métodos da servlet mesmo, né, que é esses que a gente vai querer, de fato, usar. Então, a gente tem que implementar o do get, do get, request e response. Nós temos que implementar o do post, request, response. Temos que implementar o do put, request e response. E temos que implementar o do delete. Ok, então temos que implementar aí cada um desses métodos. E aí nós vamos usar segundo a lógica que nós obtemos. Então qual a ideia aqui, pessoal? Primeiro passo, eu vou criar aqui, né, uma variável do tipo servlet logic, que vai ser a minha lógica, igual a this, ou seja, né, o método dessa classe chamado invocar lógica. E aí eu passo aqui o request e o response. Aqui eu já vou ter a lógica que eu quero trabalhar. E aí basta pegar a lógica.buscar.
Lembra que eu falei que o buscar era o método que ia ter a lógica ser executada caso o get, né, chegasse uma requisição via get? Por isso, porque a gente vai chamar sempre ele no do get. Então, no do get a gente sempre chama o buscar, né, passando o request e o response. E assim a gente faz em todos os outros métodos. Posso até colocar aqui a mesma linha, tá? Em todos os métodos a gente vai pegar a lógica dessa forma, chamando o método que a gente já criou, né, que ele já faz isso para a gente, senão a gente teria que repetir esse monte de código em cada um dos métodos aqui embaixo, não é o que a gente quer. E aí, aqui no post eu quero lógica.inserir. No put eu quero lógica.alterar. No delete eu quero lógica.remover. E tá aí, galera. Tá pronta a nossa servlet. Beleza? Vejam como ficou simples, né, o código da nossa servlet. O único método realmente que a gente teve que implementar e tal, que tem a lógica toda, tá aqui. O resto, ele só chama a lógica que já está na nossa classe logic. Então, se eu mudar alguma coisa, eu mudo um parâmetro, aqui já vai achar qual é a classe que eu quero automaticamente, e eu já vou invocar a lógica correta. Isso tudo, gente, a partir de uma servlet só. Então, olha a quantidade de organização, de reutilização, cumprindo aí a questão da responsabilidade, tudo certinho. Se surgirem novas lógicas, eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Essa classe não muda. Pode surgir quantas lógicas tiverem, só vai criar a classe de lógica lá e eu não preciso fazer absolutamente nada. Nada muda. Então, aqui a nossa arquitetura está aprimorada ao extremo em termos de reutilização. Ela está minimamente acoplada, né? Tanto é que eu posso acrescentar recursos e não ter que modificar linha nenhuma, não tem que ficar criando lá no switch, botando mais case, mais isso, não tem que fazer nada, galera. Aqui tudo vai funcionar automaticamente, ok? Então agora, né, nada mais justo do que a gente fazer aí um teste na nossa nova servlet. Para isso, eu vou mapeá-la aqui. Servlet name, chamar aqui de servlet geral, servlet class, controller ponto servlet. E agora vou mapeá-la. Servlet mapping. Servlet name aqui. E URL pattern. E aí eu posso chamar aqui, sei lá, de API, por exemplo. Salvar nosso web XML. Tá salvo. Lembrando, galera, que a gente até já podia ter excluído aqui a nossa veterinário servlet, porque não é ela mais que vai atuar, né? A gente quer uma servlet só rodando. Bom, vamos executar aí agora o nosso projeto. Finish. Ok.
E reparem, galera, que a gente tomou um erro aqui. Esse erro é normal, a gente espera ele porque nós não passamos o parâmetro lógica. Tá? Então a gente precisa passar, senão ele não sabe a lógica, ele está invocando, né, de um cara nulo aqui. Beleza? Mas a gente vai testar aí a nossa servlet, não aqui no navegadorzinho, vamos lá para o Insomnia e vamos testar aqui. Vamos aproveitar, galera, as requisições que a gente já fez na aula passada. A gente só tem que trocar agora para API. Tá? E, naturalmente, aqui na query eu tenho que passar o parâmetro lógica. Tá? No meu caso aqui a lógica é de veterinário. Ok, pessoal? E aí, vamos agora fazer requisição para todos. Vou rodar aqui, E aí, ele carregou todos os veterinários. Beleza, pessoal? Então, galera, a ideia é simples assim. Se eu quiser a lógica de atendente, boto atendente aqui. Acabou, já vai aparecer todos os atendentes que estão no banco de dados. Se eu quero secretário, é só mudar aqui, secretário. Aparece todos os secretários que tem no banco de dados. Então, assim, é muito tranquilo. Não preciso mudar nada aqui em cima. Só mudo um parâmetro e a mágica acontece. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente está trabalhando agora. Mesma coisa que por ID, Vou agora usar a minha API. Eu quero pegar o veterinário com ID 4. Lembrando que eu preciso passar também o parâmetro lógica, informando que eu quero a lógica de veterinário. Vou mandar aqui. Não retornou nada, provavelmente porque a gente não tem esse cara. Vamos ver aqui. Realmente nós não temos nenhum veterinário com ID 4. Mas nós temos com ID 5. Send. E aí, ele retorna Paulo, que tem o ID 5 e tal. Então, galera, funcionando exatamente lá como a nossa servlet de veterinário. Só que agora com uma arquitetura muito mais robusta, muito menos acoplada, que permite aí que dá, uma manutenção muito mais fácil. Então, assim, a gente tem o mesmo funcionamento, a mesma qualidade, só que com uma arquitetura muito mais robusta e flexível. Essa é a grande vantagem. Por CRMV, mesma coisa. Basta eu acrescentar aqui o parâmetro lógica, veterinário. Vamos pegar aí um outro CRMV, vamos pegar aí o 7394 do Marcelino e vamos ver se vai funcionar. 7394. E Marcelino aqui. E galera, vai funcionar porque a lógica é a mesma. Se vocês se lembrarem, na hora de criar a classe lógica, a gente só transferiu os códigos para lá. Os códigos permaneceram o mesmo. O que mudou realmente foi a arquitetura. Na inserção, a gente está inserindo aí um novo cara. Lógico que a gente tem que vir aqui. Beleza, pessoal? Nesse caso, a gente tem que vir aqui na query e acrescentar o parâmetro. Vou acrescentar aqui lógica de veterinário. Vou voltar aqui e vamos acrescentar agora o veterinário Marcos. Deixa eu ver se ainda não tem. Não tem, beleza. Vamos acrescentar o veterinário Marcos. CRMV 6754. Salário 1.775. Beleza? Vamos executar. Agora a gente vai executar aqui na API. Tá? Sempre lembrando, tá, pessoal, de mudar aqui para API. Que acabei esquecendo, mas funciona, tá, perfeitamente. Então vamos inserir agora aí esse veterinário. Beleza, criado. Vamos no todos conferir se criou mesmo. Olha lá, Marcos entrou aqui embaixo. Então foi acrescentado aí ao banco. Não alterar a mesma coisa, eu vou mudar para minha servlet geral, API aqui. Tenho que acrescentar agora o parâmetro lógica. Eu quero a lógica de veterinário.
E aí, vamos alterar, né, o salário, vamos dar um outro aumento aí para Marcelino. Agora 2.000. Beleza? Vamos fazer a alteração. Ok. Vamos ver se o aumento chegou aqui. Vamos pegar de novo. Ó. Tá 1930, tem que ir para 2.000. 2.000. Então a alteração foi feita no banco de dados. E finalmente, né, vamos usar aí através da nossa rota API, que é da nossa nova servlet, a remoção de um cara. Vamos remover aí Paulo, né, ID 5. Então, além do ID que eu quero remover, eu passo também a lógica, que é de veterinário. 200, ok, vamos ver se foi removido. Se Paulo foi removido, vou novamente executar aqui o get de todos. E Paulo não está mais aqui, foi retirado do banco. Beleza, pessoal? Então, assim agora fica a nossa arquitetura. Reparem que funciona perfeitamente, lindamente, tá? Igual quando a gente tinha servlet. A única coisinha a gente tem que colocar esse novo parâmetro informando a lógica que a gente deseja. E aí ele tem que acompanhar. Caso ele não for, ó, vou desmarcar aqui, vou tentar mandar um delete para lá. Ó. Olha lá, eu vou tomar um erro, né, porque eu não consigo instanciar nada, porque eu não informei a lógica que eu quero. Então eu tenho que mandar, né, o parâmetro lógica. Do resto, galera, não muda nada, tá, para o cliente, né, para quem vai fazer as requisições. A única coisa que muda é a necessidade de passar o parâmetro lógica, mais nada. Beleza, pessoal? Então é assim que fica aí a nossa controladora geral, né, capaz aí de trabalhar com qualquer lógica que existe no nosso programa e que ainda vai existir. E é isso, galera. Agora a nossa servlet está pronta, né, e mesmo que surjam novas lógicas, né, podem surgir 500 novas lógicas, eu não vou precisar alterar nada na minha servlet. A minha servlet permanece do jeito que está. Então, essa é a grande vantagem de usar essa arquitetura, né, que invoca a lógica por reflexão. Eu posso ter quantas lógicas eu quiser, eu não preciso mexer na minha servlet. Ela vai continuar do jeitinho que ela está lá, funcionando bem, funcionando certo, a pleno vapor. Beleza, galera? Então é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, toda essa arquitetura que a gente estudou aqui hoje, entendido como implementar e as grandes vantagens dela. Tá? Explorem bastante, brinquem bastante, construam aí, né, as classes que aqui eventualmente a gente não construiu, né, pratiquem, troquem a lógica para ver, chamem hora uma lógica, hora outra lógica. Brinquem bastante com essa arquitetura, brinquem bastante com isso, para que vocês sedimentem bem esse conhecimento e vejam também na prática o poder que essa arquitetura dá. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.